Oi, alunos, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre diluição, evaporação e mistura de soluções, certo? Nós vamos abrir a nossa apostila lá na página 21 e vamos até a 24 hoje, tá? É bom que vocês acompanhem sempre na apostila para dar uma olhadinha nos exemplos que eu vou citar. Vamos lá? Então, lembrando lá um conteúdozinho que a gente viu em fevereiro. O que é o soluto? Soluto é a substância que está em menor quantidade que vai ser dissolvida. O solvente é a substância que está em maior quantidade que vai dissolver o soluto. Soluto mais solvente, os dois juntos formam a solução. Lembra que uma solução sempre é homogênea, só tem uma fase, ok? Então, nós temos soluto mais solvente, os dois juntos formam a solução. Soluto menor quantidade, solvente maior quantidade, soluto mais solvente. Qual é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Outra lembrança. O que nós temos de solução? A diluída e a concentrada. A diluída é aquela que tem muito solvente, ok? Então, para eu diluir algo, eu vou acrescentar solvente. O suco está muito forte, então eu vou acrescentar mais água. O suco tanque faz 1 litro, mas lá em casa a gente é em muitas pessoas, nós somos em muitas pessoas, então a gente precisa adicionar mais água. Quanto mais água eu vou colocar nesse suco tanque, que o ideal é para 1 litro, mas eu quero fazer 2, então eu vou colocar mais água, ele vai ficar fraco. O termo fraco não se utiliza em ciência, não se utiliza em química, então a gente fala diluído, certo? Lá em cima, ó. Soluções diluídas, elas contêm um pouco soluto em relação ao solvente. Exemplo, eu tenho 10 gramas de soluto para 1 litro de solvente. Soluções concentradas, eu tenho muito soluto em relação ao solvente, ó, 300 gramas de sal para 1 litro de água, já aumentou, foi de 10 para 300. E aquelas soluções super saturadas, o soluto já não se dissolve mais, deposita-se no fundo, lembra que é a saturada com o corpo de fundo, lembrou? Que precipita ali, ó, fica um negocinho no fundo, é o precipitado. Fechou. Então, isso aqui só lembrando alguns termos que a gente vai falar daqui para frente. Diluir algum material. Diluir algo. Diluir nada mais é do que, então, acrescentar solvente. O solvente universal que a gente mais utiliza é a água. Nas soluções químicas, o que a gente mais utiliza é a água. Aqui eu coloquei, fiz uma propaganda aqui para Omo, né? Omo concentrado. Nossa, o que nada mais é? O Omo, a empresa Omo, ela fez o seu produto com menos água. Então, ele está economizando na embalagem, certo? E na quantidade de solvente. O que ele faz? Faz que você use a água da sua casa. Então, aqui ele faz 3 litros. Como ele faz 3 litros? Eu pego a garrafinha lá, que tem 1 litro, e coloco mais 2 litros de água e ele vai ficar menos concentrado, mais fraquinho, certo? Por isso que o Omo sai mais em conta, claro, estou economizando na embalagem, estou economizando na quantidade de solvente, o cara compra achando que é o máximo, certo? Então, ele já induz a pessoa que compra um conceito que na verdade não é bem assim, né? Ele está comprando algo que tem a mesma quantidade de Omo que no antigo, que não era concentrado, a única coisa que diminuiu foi a quantidade de solvente. Diluir, tá escrito ali, ó. Vamos ler o quadrinho lilás. Misturar ou adicionar água ou outro líquido para diminuir a concentração de. Dissolver. Diluir sal em água. A tinta se diluiu com o solvente. Diminuir a força, a intensidade. Tornar mais fraco, tênue. Enfraquecer. Diluir o sofrimento em alegria. Sua dor nunca se diluía. E aqui ele mostra a mãozinha aqui está acrescentando mais solvente, certo? O que aconteceu com o volume? Aumentou. Notem que o volume aumentou, a quantidade de solvente aumentou, mas a quantidade de soluta é igual. Só aumenta, só fica maior a quantidade de solvente, certo? Automaticamente, colocando
mais solvente, a solução vai ficar mais fraca, que agora a gente vai chamar de diluída, menos concentrada. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. A massa do soluto nesse primeiro recipiente aqui, comparada à massa no segundo recipiente, é a mesma. Massa do soluto igual. O que mudou foi o acréscimo de água. Ó, essa parte aqui mudou. Foi acrescentado água. Volume ficou maior, ok? Então, a fórmula da concentração que nós vamos usar agora é assim, ó. Concentração no início vezes o volume que eu tinha lá no início, certo? É igual a concentração no final vezes o volume no final. Por que isso? Porque a massa do soluto não mudou, por isso que eu posso igualar, porque a massa do soluto no primeiro recipiente é igual à massa do segundo recipiente. O que mudou foi a concentração e o volume, certo? Resultado sempre é uma concentração final menor. O C2 tem que ser menor. Se eu diluir o material e a concentração ficou maior, algo eu fiz de errado. Meu cálculo está errado. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho, está lá na página 26 da apostila. Abram a página 26 e vamos ler juntos, ok? Dá um tempinho para vocês abrirem, página 26. Exercício 1. Na embalagem de determinado suco com alto teor de polpa concentrado, há a seguinte sugestão de preparo. Agite antes de usar. Misture uma parte de suco em 5 partes de água. Conteúdo para 1000 ml. Seguindo rigorosamente a sugestão proposta, calcule o volume final em litros de suco obtido pela diluição de 300 ml de suco concentrado. Então, o meu soluto é 300 ml. Ó, o meu suco é 300 ml. Uma parte que eu tenho é 300 ml. Mas ele quer que eu coloque para cada uma parte do suco, para cada 300 ml, eu coloco 5 vezes a quantidade de água. 5 partes de água. Quanto que é 5 vezes 300? 1.500. Opa! Então, eu já sei que a minha solução tem 300 ml de soluto, ok? E tem 1.500 de solvente, ok? Mas ele quer saber a solução total, o volume final daqui, ó. Quanto que dá? 300 mais 1.500? 1.800 ml, só que além de tudo ele quer em litros. Divide por 1000, achou em litros. A minha solução total, o meu suco diluído, vai ter 1,8 litros, certo? Tá vendo que não é difícil? Então, aqui só foi um raciocínio lógico. Vamos usar agora a fórmula de diluição. Lembrando que é C1 vezes V1, ou seja, a concentração no início vezes o volume no início, é igual a concentração final vezes o volume final. Exercício 2 da página 26 ainda. Vamos lá. Para higienizar frutas e verduras, uma dona de casa efetuou o seguinte modo de preparo: lavar abundantemente os alimentos em água corrente, preparar uma solução com 10 ml de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. Ok? Imergir as frutas e as verduras na solução por 10 minutos. Retirar os alimentos da solução e enxaguar abundantemente com água potável. Sabendo que a solução de hipoclorito de sódio a 2% de cloro ativo corresponde a 20 gramas por litro, ou seja, essa solução de 10 ml que eu usei ali tem uma concentração de 20 gramas por litro, determine a concentração comum presente após diluição. Quanto que ele diluiu? Ele colocou quanto de água? 1 litro de água. Opa, então após ele colocar 1 litro de água, vamos ver. No início eu tinha uma solução de 20 gramas por litro e 10 ml dessa solução. Após ele acrescentar 1 litro de água, ó, acrescentando a água aqui na solução, tá vendo? Ficou com quanto? Ficou com uma solução que continha
1.100 ml. Ok? Então, utilizando a fórmula aqui, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Então, aqui, ó, não é 1.100, né? Ele adicionou 10 ml, então, correto é aqui, ó, 1.010 ml. Esse dado aqui tá errado. Então, vamos lá. 1.000 ml mais o 10 que ele tinha, 1.100 ml. Concentração inicial, volume inicial. Quero saber a concentração final e tenho o volume final. C1, 20. V1, 10. Eu quero saber o C2, é isso que eu quero saber. Volume final, 1.100 ml. 20 vezes 10 dá 200, igual a C2 vezes 1.010. O C2 tem que ficar sozinho, ele é minha incógnita, então eu passo o 1.010 para baixo, dividindo. 200 dividido por 1.010 dá 0,198 gramas por litro. Aproximadamente 0,2 gramas por litro, ok? Difícil? Não, né? Só jogando a fórmula. Agora nós vamos falar sobre evaporação. A diluição a gente acrescentava solvente. Agora, na evaporação, nós vamos retirar o solvente, ao contrário da diluição. Quantidade de soluto continua não se alterando, o que vai alterar é a quantidade de solvente. Exemplo, se eu deixar uma água com sal em cima da mesa, daqui a uma semana a quantidade de água vai ter diminuído, porque essa água evaporou. Ou seja, a aguinha que ficou no copo, ela vai estar bem mais concentrada, porque vai ter menos solvente. Então, a fórmula continua sendo C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Ok? A quantidade de soluto continua não sendo alterada, por isso que eu posso utilizar essa igualdade. Exemplo aqui, ó. Eu tinha 500 ml de água e 10 gramas de sal. Eu aqueci. Parte da água evaporou. Quanto de água evaporou? Se saiu 300 ml, 300 ml evaporou. Eu tinha 500, perdi 300, fiquei com 200 ml de água e continuo tendo a mesma quantidade de sal. O que muda é a quantidade de solvente, ok? Então, tá. Vamos fazer um exercício. Agora, a gente vai lá na página 27, o exercício 5, ok? Vai lá, uma página à frente, nós estávamos na 26, agora vamos para a 27. Uma solução aquosa apresentando 10 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Não gosto de trabalhar com o número assim, professora. Então, você pode trabalhar, tire ele da notação científica, certo? Não tem problema. 10 vezes 10 a menos 2 é 10 dividido por 100. Pode usar esse número, não tem problema. De um determinado sal X foi submetido ao aquecimento. O aquecimento foi interrompido quando restava 20 ml de solução. Opa, então eu tinha uma solução com essa concentração aqui. Isso. Depois, quando eu parei o aquecimento, só restava 20 ml de uma solução. Então, depois que eu aqueci, eu tinha 20 ml de uma solução 0,4 mol por litro. Qual era o volume da solução inicial? Então, eu quero VI ou V1, que é a mesma coisa. Eu tenho a concentração inicial, tenho a concentração final e tenho o volume final. A minha incógnita vai ser o quê? O volume inicial. Substitui os valores aqui, ó. Bonitinhos. Lembrando que se o V1 estiver em litros, o V2 também vai estar em litros. Se o V1 estiver em ml, o V2 vai estar em ml. Nesse caso, se o V2 aqui meu está em ml, a resposta que eu vou achar de V1 também vai ser em ml, ok? Então, vamos lá. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Posso transformar a unidade ali. Vamos lá. 0,4 vezes 20 vai dar 8. O 10 vezes 10 dá menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quanto que vai dar essa divisão aqui? Que difícil. 0,1. Então, eu posso usar o 0,1 em vez do 10 vezes 10 dá menos 2. 8 dividido por 10 vezes 10 dá 22. Na 2 dá 80 ml.
volume. Vamos arrumar aqui que isso aqui não é C2, é o volume inicial. Ok? Próximo. Diluição não tem segredo. Usa a mesma fórmula que evaporação. As duas usam C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Um eu vou tirar água, que é a evaporação, e o outro eu vou acrescentar, que é a diluição. Mistura de soluções de mesmo soluto. Ok? Vamos olhar ali, ó. Eu tenho NaOH mais NaOH. Eu estou juntando duas soluções. Estou juntando a solução 1 com a solução 2 e vou chegar a uma solução final. Como eu estou adicionando, a minha fórmula mudou, porque agora eu tenho 3 dados. Tenho 3 recipientes. Ó, isso aqui refere-se ao recipiente 1. Essa segunda fase aqui refere-se ao recipiente 2. Tenho mais ali na frente porque eu estou somando esses dois recipientes, estou juntando. E no final eu vou ter um CF vezes VF, o final. Vamos ver aqui então. Eu tenho 0,15 de NaOH em 200 ml, valores de C1 e V1. 0,3 de NaOH com 100 ml, C2 e V2. Não sei quanto que eu tenho de NaOH em mol por litro, mas eu sei o ml. Então, a minha incógnita é o CF, certo? Jogo os valores na equação e acho o valor da concentração final. Vamos fazer exercício. Vamos lá? Diversas patologias do sistema respiratório podem causar processos pulmonares infecciosos, comprometendo as vias aéreas. Para o tratamento de pacientes com esses casos, podem ser prescritos expectorantes, como o iodeto de potássio. Para ser utilizado como antitussíleo, um farmacêutico na preparação de um xarope de CAI, iodeto de potássio, dispõe no laboratório de duas soluções. Então, vamos lá achar os valores dela. A primeira tem 20 ml de uma solução 30 gramas por litro. A segunda tem 50 gramas por litro de uma solução de 30 ml. Calcule a concentração final em grama por litro. Então, vamos lá. Em amarelinho eu tenho os dados da primeira, certo? Em vermelho eu tenho os dados da segunda. Vou juntar essas duas. Opa, vou pensar assim. Se o meu primeiro recipiente aqui tem 20 ml, o segundo recipiente tem 30 ml. Eu estou juntando os dois. No final eu vou ter quantos ml? 20 mais 30, 50 ml. A única incógnita minha é a concentração. Essa é a incógnita, é o C final. Então, colocando lá os dados, concentração inicial vezes o volume da inicial, mais concentração do recipiente 2 vezes o volume do recipiente 2, vai ser igual a concentração final vezes o meu volume final. Resolve os termos antes da igualdade, depois o 50 está multiplicando, passa dividindo, vou chegar na concentração final de 42 gramas por litro. Difícil? Não, né? Só mesmo utilizando as fórmulas, não esqueçam das unidades. Se por acaso tiver um volume que sai em ml e outro volume estiver em litro, a gente tem que transformar. Ou os dois ficam em ml ou os dois ficam em litro. Tanto faz. Exercícios de fixação para fixar esse conteúdo, para treinar o nosso cérebrozinho ali, ó, tá bem fraquinho. Vocês vão usar na apostila a página 35 e 36, os exercícios do 24 ao 29. No livro de atividade de vocês, da página 15 à página 17, nos exercícios 26 ao 34. A próxima aula, tá, serão só as correções desses exercícios aí de vocês, tá? Então, nós vamos corrigir um por um. Façam, exercitem, porque eu só vou saber se eu tenho dúvida de alguma coisa quando eu vou lá e questiono. Pô, cheguei aqui, o que eu faço agora? Quem não tem dúvida, ou subentende-se que sabe tudo, ou que não estudou, ok? Obrigada, até a próxima!